estamos começando agora o workshop Os Primeiros Passos da Bailarina. Em que consiste? O que a gente vai ver nessa aula? Bom, é uma aula completa de músicas cantadas. Então a gente vai usar aquela trilha de cantigas que as crianças adoram, que os adultos também adoram, que todo mundo se identifica, todo mundo traz alguma lembrança quando escuta essas músicas. Então ela é uma ferramenta maravilhosa para você usar na sua aula de balé infantil. Porque as crianças ficam animadas, porque ela gera, enfim, essa conexão com a infância, porque ela traz uma vontade das crianças de serem mais colaborativas, ela torna a aula divertida. Quando a coreografia é construída usando a letra da música, isso faz com que fique mais previsível também. E com isso, as crianças acabam tendo mais facilidade de decorar, mais facilidade na execução. Então é uma aula muito legal. Para que essa aula pode ser usada, né? Quais os benefícios dessa aula, pensando em toda a questão técnica da construção dela, sem falar nesse benefício que eu já falei, que é o fato de ter as músicas cantadas. Essa aula é maravilhosa quando a gente precisa de uma aula experimental, porque ela abrange diferentes níveis. Então você não vai ser uma aula que aquela aluna que já está frequentando a turma de baby class ou de preparatório vai, enfim, ficar muito fácil e ficar desinteressada por estar muito fácil e tudo mais. E também não é uma aula que é super difícil para a criança que está vindo nova, porque ela é formulada justamente com passos, né, com exercícios que desafiem ambos os níveis de forma que seja factível para ambos. Então a aluna que está mais adiantada, ela vai conseguir ali executar com uma melhor performance, e a aluna que está chegando vai conseguir executar. Outra coisa que é muito legal é fazer essa aula quando tem aula aberta, quando os pais, ou quando está tendo uma visitação, ou mesmo quando a diretora vem, aula de finalizar mês, bimestre, semestre, seja como for. É uma aula muito legal, porque é uma aula alegre e dá pra gente construir, né, de uma forma estruturada, crescente. E eu sempre falo isso, né? Eu acho muito importante numa aula de balé, independente do grau de dificuldade da aula, né? Do grau de complexidade dos passos que a gente vai querer aplicar, eu acho muito importante essa aula ser construtiva, ser crescente e o corpo ser todo preparado para a gente chegar lá no exercício final. Então, numa aula minha, do meu método, dificilmente vocês vão ver como segundo exercício um salto, por exemplo. Eu procuro seguir toda a construção de aula como se fosse uma aula, por exemplo, de 1º ao 8º ano, né? Que tem toda aquela coerência na construção, toda aquela antecipação de preparação de um determinado exercício que virá depois. Então essa aula também é construída dessa forma, e através dessa aula vocês vão poder ver mais ou menos como é a linha de raciocínio que eu sigo para a construção das minhas aulas do curso Você Bailarina Kids, que aí sim tem uma complexidade muito maior, porque a gente tem um compromisso, né, em aplicar um conteúdo programático onde a criança vá realmente pronta, preparada. Eu acabei de falar aqui da importância do preparo para esse 1º ano de balé. Então, é muito importante, e já vai ser uma mostrinha para vocês. Outra coisa que é muito legal eu compartilhar é que eu vejo aqui conteúdos realmente, assim, muito louváveis, né? Com relação, por exemplo, a toda a parte da abordagem infantil, da criatividade, né? Conteúdos que eu realmente aplaudo. Com relação a toda essa parte da criatividade e de tornar divertido para a criança. Mas sem generalizar, porque também existem muitos trabalhos completos e bons, eu vejo na maior parte desses conteúdos um erro muito grande, que é o de negligenciar o balé. Então, menosprezar a capacidade de execução da criança, né?
Então, muitas vezes esses conteúdos que são muito louváveis, né, que são muito admiráveis com relação à criatividade, acabam pecando um pouco nesse lado, porque a gente percebe que não tem como, que não tem como não, que eu vou mostrar como, mas que é muito difícil a gente trazer toda essa criatividade sem perder a dinâmica de aula, sem que a aula seja uma aula que renda muitos movimentos, que seja uma aula que tenha toda a parte de preparo de corpo, e aí eu digo preparo de articulação de quadril, pés, joelhos, sensação de corpo de andeor e andedã, articulações dos membros superiores, braço, trabalho de cabeças, e aí depois a gente vai seguindo, né, com a aplicação dos passos de forma decrescente. Então os passos começam a ser aplicados, a mecânica deles ali no chão, e vá subindo até chegar nos saltos, né, e nas diagonais. Para as turmas de 3 a 6 anos, não, é bem incomum a gente ver uma aula que consiga ter tudo isso em uma mesma aula e ainda seja extremamente criativa. Porque a gente lida com algumas questões, né? Com alguns problemas. Por exemplo, a gente lida com a questão que as crianças se distraem, normalmente quando vem algum conteúdo muito criativo. Muitas vezes a música não tá ali certinha, sabe, no gatilho, pronta para ser aplicada. Os exercícios não estão ali precisos na cabeça da professora. Muitas vezes a meta, o foco da aula não está decidido. Então a meta de cada aula precisa ficar muito clara e ser levada a sério para cada professor. Então a gente precisa pensar aonde eu quero chegar, o que eu vou trabalhar para chegar até aquele determinado resultado e como eu vou aplicar. E depois você vai colocando qual trilha sonora eu vou usar, né? De que maneira esses exercícios vão fazer mais sentido durante a aplicação, sem que eu tenha grandes deslocamentos, para que não haja dispersão da atenção das crianças e eu não perca todo esse tempo. Então, quando eu venho falar aqui de estratégia e de abordagem infantil, é claro que a gente fala da questão da criatividade, é claro que a gente fala também da questão da capacitação técnica desse professor, né, que pode vir através de cursos, que pode vir através de troca com outros professores, que pode vir através de uma bagagem de tudo aquilo que você fez como bailarino, mas que vem também com a sua experiência como professora, mas que também a gente precisa, dentro dessa abordagem, criar uma estratégia para ela funcionar e para que nada seja negligenciado, para que de fato a gente consiga aplicar, né, os passos do balé de uma maneira criativa, sem negligenciar a capacidade de aprendizado e de execução das crianças. Estou pesquisando, olhando como está o mundo do balé infantil, o ensino do mundo do balé infantil, porque é só assim que eu vou conseguir entender como eu posso agregar na vida das professoras de balé, e não só baseada ali na minha opinião e experiência, porque isso também tornaria, né, aquilo que eu estou passando para vocês muito limitado, e a partir do momento que eu vou buscar em vocês aquilo que eu posso agregar, né, de acordo com os materiais que eu encontro, eu também aprendo e eu também cresço. Então eu acho que é um grande ciclo. E aí eu vejo muitas professoras usando esse instrumento maravilhoso que são as músicas cantadas, né, para essa idade. E se a gente souber usar bem, eu até mostrei no meu Instagram como que a gente pode usar músicas cantadas para turmas mais avançadas. Mas eu via então esse material sendo usado de uma maneira assim, que era quase uma mímica da música, né? Uma tradução corporal daquilo que a música falava. E isso é importante, porque não tem nenhum sentido, né? A música, a letra da música tá falando alguma coisa e ela tá só ali acontecendo e o passo não fazer nenhuma conexão com a música, né? Isso é até como jurada de muitos festivais, né? Quando a gente introduz uma música ou um objeto mesmo numa coreografia,
esse objeto, ele precisa realmente interagir com essa coreografia, ele precisa interagir com o tema, ele precisa interagir com o bailarino, assim como a música. Ela precisa ter uma interação, né? Ela precisa interagir com todos esses elementos da aula, inclusive com os passos em si. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo, por exemplo, mímicas que vão ser só mímicas, que elas acabam fazendo, né, numa festinha de criança que tem lá um monitor dançando, ou acabam fazendo na própria escola, numa apresentação, ou podem fazer até em casa com a mãe, né, não precisa de uma grande instrução. E o que nós vendemos, o que nós oferecemos, a nossa proposta para as crianças, e aí a gente precisa pensar que quando elas vêm até a gente, elas estão se dispondo do tempo delas, do tempo dos pais, de recurso financeiro, elas estão se dispondo de algo que é uma expectativa, tanto das mães quanto delas. Então isso precisa ser levado a sério, né? Então a gente precisa oferecer realmente o produto balé. E aí, como é que a gente faz para que essas músicas cantadas, a aula com essas músicas cantadas, seja eficiente, né? Tem um planejamento eficiente a ponto delas oferecerem aquilo que eu falei para vocês aqui no comecinho desse papo, que é uma aula bem estruturada, crescente, trazendo exercícios coerentes, né? Que preparam o corpo para o próximo exercício de uma maneira criativa e ainda assim fazendo com que o movimento seja conectado com a letra da música. Essa aula, ela vai oferecer um certificado. Então nós vamos oferecer um certificado para todo mundo que assistir essa aula até o final. Até o final até eu falar tchau e a aula acabar, a câmera fechar e a live acabar. Então eu realmente espero que vocês gostem muito dessa aula, que tenham um resultado muito bom aí na aplicação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante essa aula, vocês podem mandar aqui nos comentários. Então vamos lá, vamos começar. Oi pessoal, bem-vindos ao workshop Primeiros Passos da Bailarina. Eu estou muito feliz de ter a presença de vocês aqui e eu espero que essa aula possa, enfim, agregar muito ao trabalho de vocês, professoras. Aqui hoje a gente vai fazer uma aula com diversos exercícios, onde eu uso músicas de cantiga, músicas da nossa cultura mesmo, infantis, né, cantadas pra gente, enfim, estimular as crianças. Essa aula, eu costumo usar ela como uma aula coringa, naquele dia que as crianças estão muito dispersas, estão com dificuldade de concentração. Então, quando eu quero dar uma aula mais divertida, porque eu vim de uma sequência de aulas técnicas e, enfim, muito engessadas, né, no sentido de construção e tudo mais, eu dou essa aula. É uma aula ótima também para a gente usar como carta na manga de uma aula experimental, quando a gente quer, enfim, que a criança fique com um gosto pelo balé, né, conheça o que é. É também uma aula ótima para a gente usar em dias comemorativos, para os pais participarem, enfim, vocês usem como vocês acharem melhor e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, eu sempre gosto de começar as minhas aulas com uma marcha de entrada e aqui não vai ser diferente. A gente vai usar a música do elefante. Então a gente vai conduzir as crianças, encantá-las, perguntando: e aí, como que o elefante anda? Como é o passo do elefante? O elefante anda bem pesadão porque ele é grandão. Então a gente vai fazer batendo o pé no chão, que já é uma forma, batendo o pé no chão assim, que já é uma forma da gente também trabalhar a musicalidade, o ritmo, né? Que é muito importante. Então, esse exercício também traz um trabalho de ritmo. Eu gosto muito dessa marchinha de entrada porque ela termina graciosa no final, vira meio que uma bagunça. As crianças acabam dependendo da execução da outra para fazer e também tem toda uma questão de deslocamento bacana. Então
Então eu gosto muito. Então a gente vai caminhar o passo do elefante, tá? Um elefante se balançava sobre uma teia de aranha e desceu lá, né? A flexão do quadril, a mesinha, né? O meio suplesse, como ele via que a teia resistia. Segura na cintura da amiga e puxa, ó. Foi chamar outro elefante. E aí elas adoram fazer a tromba, que faz Sou péssima cantando, gente, por favor, relevem. Vou ter que cantar essa aula inteira, porque ela não trabalha tanto com a contagem, né? Justamente por ser a música cantada. Não é super importante esticar o pé aqui. O importante é elas entenderem de fazer o barulho do pé no ritmo, trazer essa coisa da contagem, né? Musical e não numérica. E a flexão de tronco, que a gente trabalha, né? O suplesse delas, tá? E o deslocamento do pé fechado, que também a gente trabalha com esse deslocamento de costas, que para a criança é super importante, esse senso de deslocamento. Então a gente vai fazer isso, né? O número de vezes que a música faz, vou mostrar para vocês para não ficar muito cansativa a aula e a explicação. No final, a gente vai fazer, ó. Como a teia já não resistia. Levanta a mão para deixa, ó. Todos foram para o chão. Sentou. Explica para elas que elas vão sentar. O corpinho bem perto do joelho. Abrir a perninha. E depois deitar na linha. Então vai ficar uma fila deitada. Vocês vão ter que vir aqui me ajudar, meninas. Para mostrar. É verdade isso. A equipe vem trabalhar aqui, coloca todo mundo para dançar, mas que a gente não tem criança. Vamos ver se funciona, se eu conseguir explicar para elas, eu consigo explicar para as crianças. Aqui, ó, fica atrás de mim, né? Tá todo mundo lá abaixado? Como a teia já não resistia, levanta a mão. Todos foram, sentou, para o chão. Isso. Elas adoram, gente. Vai ser uma farra. Obrigada, meninas. Estou aprovada como professora. É isso, bom? Então vamos com música? Ó, pode começar já aqui. Reboladinha. Bom, pessoal, aí vai de vocês usar o próximo exercício ou não. A gente vai fazer um cabeça, ombro, joelho e pé. Só que ao invés da gente fazer em pé, a gente vai fazer sentado, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 bastões. Vocês podem usar qualquer objeto
ou nenhum, porque a ideia dessa aula, né, antes de mais nada, ela ser uma aula prática, ela ser aquela aula tipo coringa que você tira a carta da manga. Então, às vezes você não vai estar lá com material, também não tem problema, dá para fazer sem. É que vocês já vão entender, o bastão facilita demais a execução das crianças. Então a gente vai sentar, né? Ereta. Então é super importante, a gente pensa que essa posição é muito fácil, mas na verdade as crianças que são um pouco mais encurtadas, tem até os adultos, né? Eu conheço um monte de adultos. Meu marido, por exemplo, pode botar um preto e branco aqui, tá? Ele não consegue sentar assim com a postura ereta, né? Aquela posição. Bom, enfim, então a gente já está trabalhando, né? De alguma forma, a postura, para aquelas que são mais encurtadas também, o alongamento. Vão pedir no começo, quando estiver assim na sexta posição, né, dos pés unidos, a gente faz um flex. E depois, na segunda parte, a gente faz com as pernas abertas. Então a gente deixa os bastões aqui, um de cada lado, para a gente usar depois. Ou a gente começa também o começo com o bastão. Eu vou deixar para usar depois. Então a gente vai fazer, né? Cabeça, sempre bonitinha, né? No cotovelo. Aí vocês falam para elas ficarem elegantes, fazem essa identificação postural para elas se identificarem de frente ao espelho e tal. Então, cabeça, ombro, joelho, pé, trabalhando o alongamento aqui, é mais fácil delas chegarem no pé aqui e o alongamento ser mais efetivo do que em pé, porque elas compensam, fazem assim com as costas para tentar encostar a mão no chão. Então aqui, mesmo que elas façam assim com as costas, acaba sendo mais eficaz o alongamento. Então, cabeça, ombro, joelho, pé, cabeça, ombro, joelho, pé, olhos, ouvido. Trabalha essa coisa do cotovelo, de colocar uma figura, uma plástica nessa movimentação, para não ficar só qualquer coisa, para elas também irem aprendendo a buscar a beleza do movimento, né? Então, olhos, eu gosto de fazer olhos e cotovelos juntos. Ouvido, levantou os cotovelos. Boca, deixa o cotovelo levantado e o nariz, os dois dedos. Aí então, ó, junto, levantado, e continua levantado, ó. Levantado e relaxa, Esse levantado foi no cotovelo. Bom, fizemos, vamos fazer metade da música com os pés juntos, abriu. Aí a gente estica os pés. E aí a gente usa os bastões para fazer cabeça, ombro. Só que a gente vai usar primeiro uma mão e depois outra mão, ó. Então, cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, e aí põe os dois, ó. Olhos, ouvidos, aqui deixa tudo o cotovelo baixado, boca e nariz, cabeça, só uma mão, ombro, joelho e pé. Como elas usaram as duas mãos para essa parte do rosto, elas vão ter vontade de usar as duas mãos na cabeça, mas não, abaixa a mão. Então a gente também trabalha coordenação motora, controle, lateralidade. Por isso que eu tô com uma varinha de cada cor, que vocês vão dar essa deixa ali, arrasa, né? Vocês estão falando. E depois a gente faz com azul. Então vamos lá, com música.
Bom, agora a gente vai fazer o bom, velho e que todo mundo sabe, exercício da borboletinha. Então, com aquela música, borboletinha, tá na cozinha. Mas assim, ai Rafa, nossa, a gente não precisa estar aqui assistindo sua aula para fazer esse exercício. Mas vocês precisam perceber a dinâmica que eu vou colocar nesse exercício. Então, a gente vai trabalhar lateralidade e a gente vai fazer o trabalho de mãos também com esse exercício. Então a gente vai dar um objeto, e aí no caso, vocês usem lá a criatividade. Se não tiver nenhum objeto, vai pedir para a criança, ó, vou fechar naquela câmera lá de baixo, tocar levemente o polegar no meio aqui do dedo médio, do dedo do meio, certo? Se vocês tiverem um objeto, a gente vai trabalhar a lateralidade também, a gente vai fazer um braço depois do outro. Vai segurar esse objeto dessa maneira. Então as mãos, a gente vai fazer o trabalho de mãos junto com o exercício. Então vamos lá, né? Segurou o pé aqui, vamos deixar as florzinhas e vai lá. Borboletinha, cantou toda essa primeira parte. Até o fazendo de chocolate para a Madrid. Pegou primeiro a florzinha com a mão direita. E aí a gente vai fazer só o braço, ó, fazendo um borboletinho, um só. Puti, puti, perna de pau, olho de vidro e 3 vezes. E coloca. E aí repete. E braço esquerdo. A mesma coisa. E aí, repete, estica a perninha e a gente vai fazer com os 2 braços e terminou lá. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Bom, pessoal, agora tem 2 exercícios que eu gosto muito de colocar. Eu nem vou demonstrar muito aqui, tá? A gente vai colocar as crianças lá na posição de sapinho, certo? Com a mão no queixo e a gente vai cantar o saco e uma mão no pé. Pra gente trazer uma diferenciação nesse exercício, a gente vai fazer assim, ó. Levantou a cabeça. O sapo não lava o pé. Olhou para um lado e voltou. Olhou para o outro e voltou. Olhou para frente e desceu. E levantou de novo. Tá? Eu sugiro, nesse exercício, que todas as vezes que a gente vai olhar para os lados,
uma vez para o direito, uma vez para o esquerdo, a gente confunde a criança, a posição já não é tão agradável. O ideal é que elas tenham uma boa execução desse sapinho, então não fica aquele sapo assim, só com a criança se mexendo. Então, na verdade, a cabeça é para a gente trazer uma ocupação, para tirar o foco do desconforto da posição do sapinho, e também para a gente fazer um pouquinho de contração aqui nas costas e fazer um pouco desse trabalho de fortalecimento, de abertura aqui do externo, enfim. Então é nisso que vocês vão focar. É uma aula de workshop, eu não consigo ser tão profunda. No curso Você Bailarina Kids, a gente trabalha todos esses tipos de exercícios de uma outra forma, com outra música, e eu explico, nossa, tudo. Mostro com a criança, mostro sozinha com música, mostro, explico, dou uma super aula do porquê, como, de que maneira para os professores, e enfim, faço com música com a criança. Aqui eu preciso ser um pouco mais rápida, mas eu tenho certeza que vocês vão usar da melhor forma esse exercício. Então vamos lá. Pode colocar elas aqui para bater a mão no chão nesse começo, elas adoram. Bom, pessoal, aí eu vou fazer o brilha, brilha, estrelinha, alternando os pés com as mãozinhas, tá? Mas a gente vai fazer, ao invés de a gente fazer sentado, a gente vai trazer uma diferenciação. A gente vai tentar colocar, a gente vai tentar não, né? A gente vai colocar as crianças, fazer aqui uma diagonal para vocês, com as perninhas lá para cima, os bracinhos do lado do corpo. Então isso já vai ajudar, né, no fortalecimento aqui do abdômen. Elas também vão ver os pezinhos, então a gente vai fazer, ó, brilha, abrir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente vai fazer, ó, mãozinha, piscando e volta. Mãozinha, fazer esse trabalho de sentir os dedos e volta, certo? E assim a gente vai até o fim da música. Então, vocês vendo com música, acho que fica mais fácil, acho que eu vou ficar mostrando a contagem, falando sem música para vocês, porque eu sei que vocês querem ir direto ao exercício, todo mundo aqui é professora, então não preciso ficar explicando tanto esse exercício. Vamos lá. Claro que vocês sabem, né? De barriga, pé esticado, todas essas correções. Vamos lá?
Bom, então vocês podem notar que até aqui a gente fez uma marcha de entrada que trabalhou deslocamento frontal, deslocamento anahie, ritmo, né, da passada, colaboração da amiga, flexão de tronco. Depois a gente trabalhou cabeça, ombro, joelho e pé, que a gente trabalhou coordenação, lateralidade, um pouquinho de abertura, alongamento, né, flexão de quadril sentada, então alongamento de posteriores. Trabalhamos o sapinho com trabalho de costas e de cabeças, por causa da cabeça. E trabalhamos também toda essa parte de pé com o abdômen e também braços e dedos. Tivemos um trabalho de mãos ali da borboletinha com a florzinha. Acho que foi isso. Então vocês vão vendo mais ou menos como eu vou construindo a aula. Tá na hora de ficar de pé. E aí a gente precisa ainda então fazer um saltinho, um reverence e um exercício meio de sequência, assim. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente vai começar na primeira posição, uma primeira bem modesta. Se vocês quiserem fazer também paralelo, mas aí eu acho que dá muita abertura para o joelho fechar, eu acho que fica mecanicamente um pouco mais difícil. Então deixa elas abrirem a pontinha do pé, a gente vai chamar de primeira posição, pode chamar de pé de sorriso, eu adoro, elas adoram. Um pé de sorriso, então sorria. É super importante ter toda essa abordagem. Inclusive, na videoteca do Você Bailarina Kids, a gente tem várias aulas que a gente discute justamente sobre isso, sobre abordagem, sobre técnicas de aplicação, para manter, enfim, a atividade mais convidativa, né? Mais atraente para as crianças. Então, vamos lá. Na primeira posição, a gente vai fazer caranguejo, não é peixe, 2 tempos, né? 5, 6 e 7, 8. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6 e 7, 8. E aí a gente vai para o outro lado. E 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6 e 7, 8. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6 e 7. Fechou. E a gente vai fazer 2 palmas só. Que 3 fica muita coisa, elas vão se atropelando, ó. Palma, palma, cintura. Então, ó, palma, 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 pé, pé, pé. Pode ser um pointeiro, pode ser um spring point, pode ser só um pezinho assim, pode ser rapidinho um pezinho para cada lado, como vocês quiserem. E roda, 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 e esticou. Nesse esticou, a gente pode usar a flexão de tronco como coreografia, ó, caranguejo, peixinha, ou pode usar também para elas cansarem, trabalho de coxo, mudança de planos, ó, caranguejo, peixinha, tá? Acho que faz 2 vezes isso na música, eu preciso sentir, e aí volta para a primeira posição e a gente repete tudo. Então essa vai ser a nossa sequência. Vocês viram que a gente usou deslocamento, plié com chassé, lateralidade, flexão de tronco para quem usar, altera as pernas, voltinha e os pôr de braço, porque depois que a gente abrir vai ter o pôr de braço, né? Que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, vira o polegar para baixo, volta a mão na cintura pela frente. Então a gente ainda tem também esse trabalho de pôr de braço. Eu vou fazer com a música, vai ficar mais claro para vocês. Então vamos lá.
gente vai também trabalhar o passê e a marchinha, né? Então a gente vai fazer zigue, 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 za. Zigue, 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 za. E a gente vai fazer, ó, plié e saltou. 2 pliés, desculpa. Plié e plié, saltou, plié, estica. Molinha, molinha, saltou, plié, estica. Abriu e fechou, e abriu e fechou. Abriu e fechou, esperou, esperou. E aí vai de novo zigue-zigue. Zigue, 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 za. Zigue, 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 za. E repete. Esse exercício depois a gente pode fazer abrindo e repetir o sauté na primeira. E aí fazer o sauté na primeira. Então, dependendo da idade da turma que vocês quiserem aplicar, no nível, dá para fazer uma vez na sexta, uma na primeira. Ou então, manter só a sexta posição. Essa marchinha, se forem alunas um pouquinho mais adiantadas, a gente também pode fazer uma brincadeira de trabalhar equilíbrio. Então a gente pode fazer, ó, zigue, 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 za. Tentando fazer, ai meu Deus, elas se segurarem e se equilibrarem, tá bom? Então vamos lá. Eu sugiro um reverência livre. Como a gente já trabalhou essa dinâmica aqui no exercício anterior e as crianças amam o skip, de repente vale sugerir um skip e cada uma agradece como quiser, enfim, faz uma pose, então vai de frente para a professora. Então eu vou colocar a música para vocês e aí vai fazendo o skip e faz a reverência. E a música tem uma introdução longa. Então, ó, já veio o insight. Usem essa introdução para elas fazerem alguma coisa, um charminho, uma voltinha, uma chamaçaia, como vocês quiserem. Borboleta pequenina que vem para me saudar, venha perguntar o ninho que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina que vem para me saudar, venha perguntar o ninho que hoje é noite de Natal. Eu sou uma... Bom, pessoal, então agora vocês puderam aproveitar a aula, ver mais ou menos como é que eu construo o meu trabalho, uma amostrinha muito pequenininha, mas já é uma sementinha plantada aí. Eu vou bater um papinho com vocês agora, falar um pouquinho do curso Você Bailarina Kids, mas é muito importante que você continue aqui para ter o certificado, porque o certificado, esse papo, faz parte do conteúdo do curso para ter o certificado, certo? Então vamos lá. O carrinho do curso Você Bailarina Kids vai ser aberto agora, então a gente está abrindo novas vagas, a gente planejou muito a reabertura desse curso e a gente traz aqui algumas novidades. Primeiramente, vocês precisam saber que o curso Você Bailarina Kids ele é extremamente completo, ele é inteiro construído dessa forma crescente que eu falei para vocês, né?
que prepara o corpo para o objetivo final. Cada aula ela tem uma meta muito bem estabelecida e essa meta, cada meta de aula, de módulo, ela é um passo para a gente chegar ali à meta final, né, no final do curso, do módulo H, que é a criança estar de fato preparada para entrar no primeiro ano, enfim, com uma postura super legal, com a técnica bem colocada, com a capacidade de esticar, flexionar pés, joelhos, entendimento e controle do andeor, impulsão para saltos, controle postural. Então a gente também vai ter um fortalecimento do corpo através da repetição, né, com a construção dos exercícios que, como eu já disse aqui, preparam o corpo para aquilo que vai ser executado. Então esse é o resultado técnico que o curso Você Bailarina Kids pode trazer. Fora isso, tem uma coisa que é muito importante para a aula de criança, que a gente trabalhou aí nessa aula que a gente acabou de fazer, que é a música. Toda a música do curso Você Bailarina Kids, ela é exclusiva para o curso. Então ela é feita num andamento ideal para que a criança consiga pensar, transmitir e executar num tempo hábil. Então a gente consegue de fato fazer com que ela entenda, processe, execute num tempo que fica agradável para ela, né? Sem ser com espera excessiva ou sem precisar correr, que muitas vezes acaba acontecendo aí com as músicas que a gente tem prontas no mercado, né? Ou então as aulas ficam extremamente repetitivas porque a gente acaba tendo ali uma diversidade pequena de músicas focadas para esse público. Então a gente acaba sempre repetindo as mesmas músicas na aula. Então a gente também tem aí essa questão da playlist exclusiva, que é muito legal. A gente também tem um super material de apoio, que é todo um PDF extremamente bem ilustrado, caprichado, com padrão Você Bailarina Kids, né? Que descreve essas aulas, descreve todas essas aulas. Então muitas vezes quando você já viu o material, já assistiu o vídeo, que é um material extremamente extenso, você já pode ir lá só consultando, né, esse material em PDF que você pode imprimir, você leva aí essa sua aula pronta para lá. Então, são mais de 60 exercícios, fora todas as aulas extras, todos os bônus, né? Então, são mais de 60 exercícios que você vai mesclar para você trabalhar aí no decorrer de todo esse tempo de formação de balé infantil da criança, que é de 3 a 5, 6 anos, depende de como você quer trabalhar. Fora isso, a gente tem aulas de como produzir materiais didáticos como o nosso, a gente tem aulas de como executar os passos como Tangi, Plié, GT, os passos que são aplicados no curso, né? Como se fosse um sumário, né? Como se fosse um dicionário da dança filmado com imagens, com toda, não só a descrição, mas também com toda a demonstração de tudo aquilo que a gente precisa fazer e buscar na hora de ensinar para as crianças. Então é um material extremamente necessário, extremamente pronto, para que você tenha aí as suas aulas prontas, os exercícios eles são prontos, com contagem, traz as contagens, traz o deslocamento, o tempo de deslocamento, é um material extremamente completo. A gente tem eu explicando para você, professora, né, qual é a meta, né, qual é a missão de cada exercício em si. O que a gente precisa pensar, o que a gente vai trabalhar, quais são os possíveis resultados que a gente pode alcançar com esse exercício e, acima de tudo, quais são as possíveis adversidades que a gente vai encontrar quando a gente for aplicar o exercício e como a gente vai lidar com elas. Então isso é muito importante, né? Então é um exercício super completo. E aí, então a gente vai do módulo A ao H, e aí, Rafa, acaba? Não! Isso é o mais legal. As combinações, elas são praticamente infinitas, porque a gente pode combinar, por exemplo, o exercício 1 do módulo A com o exercício 2 do módulo C, com o exercício 3 do módulo H,
Então, fazendo essas misturas, a nossa aula nunca vai ficar repetitiva, a nossa aula nunca vai ser a mesma aula. A gente, por outro lado, também não vai ter o problema de ter que ficar planejando a aula, de acabar as cartas da manga de aulas prontas. E aí você consegue construir as suas aulas de maneira que elas simplesmente não acabem e que vai ter sempre exercícios novos para você aplicar. O grande diferencial dessa reabertura de carrinho é que eu trago dessa vez uma mentoria. Então eu vou estar com vocês ao vivo em encontros combinados, né, online, obviamente, aonde eu vou estar ali para esclarecer todas as dúvidas, para trazer, enfim, novas discussões, novos conhecimentos ou necessidades que eu venha percebendo à medida que a gente vai interagindo. A gente também tem a comunidade do Você Bailarina Kids lá no Telegram, que eu sempre respondo de imediato, então qualquer dúvida lá é trazida, às vezes eu respondo por áudio, às vezes por texto, às vezes por vídeo, então vocês vão ter sempre esse respaldo e esse suporte que é feito diretamente comigo. Então vocês vão ter esse contato direto com quem fez o curso, não vai ser a base de um comentário que vocês vão deixar lá na Hotmart, não, vai ser realmente uma coisa direta e vão ser também, esses esclarecimentos também vão acontecer agora com encontros, né, de mentoria. Então imagina, você ter alguém ali para perguntar o que acha de uma determinada coisa, como você pode ensinar uma determinada coisa, como que você pode aplicar aquilo na sua coreografia, enfim, qualquer dúvida que possa vir, ou até mesmo para pontuar também questões e contribuir com os outros alunos, enfim, com as outras pessoas, as outras colegas que tenham adquirido o curso e que estejam aí, enfim, com a mesma motivação, com a mesma vontade, com a mesma missão que você. Bom, pessoal, eu sei que muitas vezes o trabalho de baby, de preparatório, né, então vamos chamar de balé infantil, é super negligenciado. Muitas vezes as pessoas colocam a gente lá, né, e mesmo para as diretoras, né? Muitas vezes as mães vêm e a gente abre lá aquela turma e acaba sendo assim uma coisa de vamos lá, vamos dar o balé, vamos deixar as crianças felizes. Mas aí o que acontece? A criança chega feliz, aí a criança tá feliz num outro dia, mas aí a gente acaba não conseguindo, por exemplo, fazer uma coreografia onde fique organizada. Então a gente acaba não conseguindo ter a realização do nosso trabalho, porque tem uma ali mais talentosa que faz, mas aí tem 3 que não acompanham. Às vezes você quer correr, você quer oferecer a matéria, você quer trabalhar com exercícios mais complexos, você quer ensinar, mas as outras da turma não acompanham e aí você acaba tendo que dar uma segurada, porque senão as outras se desinteressam. Aí se você dá uma segurada, as que têm um pouco mais de potencial também se desinteressam. Acaba chegando no final de um ano, a gente também tem essa questão, né? Entram muitas alunas no decorrer de ano de baby porque a gente não tem como limitar, né? Então acabam entrando novas alunas e aí a gente fica com um pouco de dificuldade de como seguir, de como pode ser o andamento, e chega no final do ano a gente tem uma turma extremamente heterogênea, a gente acaba tendo uma turma extremamente rotativa, que tem uma super evasão de alunas, né? Normalmente o Baby Class, ele sempre tem um volume de alunas, mas tem evasão, ele acaba não tendo uma constância de alunas, então a gente acaba não conseguindo também criar uma constância de trabalho. Quando a gente não consegue criar uma constância de trabalho, a gente acaba tendo que voltar lá porque tem novas alunas e repetir aquilo que a gente já está cansado de dar, e a gente acaba não tendo evolução. Alguns pais ou mesmo os diretores acabam percebendo que a gente não está conseguindo agregar valor ao nosso trabalho porque a gente não consegue oferecer um resultado técnico melhor. Então, eu sei da dificuldade, só que ainda tem um outro fator, o fator da remuneração. Muitas vezes a gente precisa dar muitas aulas, né? E aulas para diferentes níveis, para a gente conseguir de fato fazer disso um trabalho que vai nos trazer um sustento. E se isso não é um trabalho, né, que vai nos suprir, que vai ser a nossa fonte de renda, a gente não consegue fazer bem feito, porque a gente vai ter que ter uma outra fonte de renda.
Então ele vai ficar secundário. Então, para que ele seja nossa fonte de renda, a gente realmente precisa trabalhar bastante, em grande volume. E aí entra toda a dificuldade de planejar uma aula, que a gente consiga trazer tudo isso, que a gente consiga entregar todo esse valor, que a gente consiga ser uma professora diferenciada, com resultados diferenciados, para poder também ter um reconhecimento financeiro diferenciado. Então, o Você Bailarina Kids, ele vem para solucionar todas essas questões. Porque a grande estrutura, a grande dificuldade da questão das aulas de balé e o grande planejamento de aula já vai estar pronto para você. Bom, pessoal, agora eu falei, vocês devem estar aqui, né, pensando, pelo amor de Deus, falar logo o preço. Toda vez que eu assisto um pitch de vendas, que é isso que eu tô fazendo com vocês, eu fico pensando, fala logo o preço, fala logo o preço, fala logo o preço. Então vamos lá. Um dos diferenciais que está agregando valor de fato ao meu produto, e eu já falei sobre isso com vocês, né, o quanto é importante a gente realmente agregar valor, é todo o conhecimento, toda a base, sendo um produto único, né, que vocês não vão de fato encontrar outro produto com esse direcionamento. Existem pouquíssimas metodologias, pouquíssimo material de balé infantil focado, né, para essa idade, e esses materiais, de longe, eles não estão nem perto, né, de tudo isso que o Você Bailarina oferece. Como eu disse, 4 vídeos, mais PDF, mais um tete-a-tete de professora para professora, enfim. Tirando tudo isso, tem toda essa questão da mentoria. Vocês sabem quanto custa uma aula? Vocês sabem quanto custa uma aula de metodologia? Vocês sabem o quanto é caro na hora da gente receber? Não é assim que é visto, mas na hora da gente pagar por um curso, né? Que a gente vai lá se especializar e a gente faz lá um módulozinho. Nesse módulo não vem nada pronto pra gente. Você tem que chegar em casa, pegar todo o conhecimento que você adquiriu e formular você mesmo a sua aula, procurar você mesmo a sua música, montar você mesmo os exercícios. Então, realmente, assim, esse curso ele teria que ser com um valor muito alto. Até porque a qualidade dele, toda a qualidade de vídeo, toda a qualidade de produção é muito espetacular. A gente filmou com uma produtora de fato, então a gente tem aí cortes, várias câmeras, a gente tem cortes próximos, cortes longos, que é pra... não vai ter uma mão cortada, entendem, meninas? Não vai. Vocês vão conseguir ver a carinha da criança, as reações com relação à minha abordagem e tudo mais. Fora isso, vai ter toda essa questão que eu vou estar lá fazendo essa mentoria com vocês nesses encontros, né, agendados que a gente vai fazer. Então, e mesmo que vocês não possam fazer isso, a gente também vai trabalhar com toda a mentoria ali no Telegram, no tete-a-tete. Então, todo esse diferencial, você deve pensar, quanto eu pagaria por isso? Eu não sei vocês, mas eu pagaria assim, sei lá, tipo, 5 mil reais. Não, tô falando sério, porque realmente ia ser uma coisa que ia resolver a minha vida. Eu ia pegar uma criança com 3 anos, ia ter o material para entregar ela com 6, 7 no primeiro ano pronta. Nesse tempo, ela estaria pagando mensalidade para mim. E não só ela, todas as colegas de turma dela. Mas não custa isso, porque eu também sou professora de balé, fui professora de balé. E apesar de hoje o meu valor de aula ser muito alto, e realmente, assim, ter disputas no meu horário para me pagar um valor muito alto por aula, eu sei como eu comecei e o quanto foi difícil. E esse também é um dos motivos de eu estar trazendo esse material para vocês, porque ninguém fez isso por mim, né? A gente aprendeu aí quebrando muito a cara, como eu disse, tendo muita evasão de aluno, enfim, troca, algumas vezes críticas, que todas elas eu transformei em construtivas e trouxe a solução para o problema, né? Ainda que ele não fosse um problema, ou fosse alguma coisa que uma mãe ou uma diretora estava gerando ali e eu realmente não sentia que aquilo estava conectado comigo ou com a minha aula, eu pensava, ainda assim eu vou solucionar isso. Porque, como eu disse, eu quero ser impecável, eu quero oferecer uma aula impecável para eu poder cobrar o que eu mereço. E esse material oferece isso para vocês. Bom, gente, então, o valor do curso é... tchararã, olha, R$396, que podem ser divididos em até
12 vezes. Então, assim, tá realmente super dentro. Antes de precificar o curso, eu não pensei, para precificar o curso, na verdade, né? Eu não pensei em quanto ele custou. A gente pensou em quanto uma professora de balé se dispõe de recursos, né? Sem que isso atrapalhe, obviamente, a manutenção da rotina dela, né? Então, a manutenção financeira da rotina dela. Então, a gente fez aí, antes desse lançamento também, uma caixinha de perguntas para saber mais ou menos quanto uma professora de balé ganha por aula. Então, a gente sabe aí que está completamente dentro do poder de aquisição das professoras de balé. E eu tenho certeza que você vai multiplicar os seus recursos depois que você adquirir esse curso. Outra coisa, a gente vai oferecer o acesso desse curso por 1 ano, certo? Então, nesse 1 ano dá para você estudar, aprender, fixar toda a parte de vídeos e tudo mais. E aí, com o PDF, você não vai esquecer nunca. A gente não tem como fazer por mais de 1 ano, porque esse valor de R$396, na verdade, ele deveria ser o equivalente a 1 mês de mensalidade para ter acesso do curso, porque na verdade é isso que um aluno de Baby paga, pelo menos aqui em São Paulo. Então a gente está oferecendo isso por 12 meses. Então a gente oferece 1 ano de acesso. Bom, se você gostou, se você quer fazer parte aí do nosso time, da nossa equipe, você Bailarina Kids, quer estar comigo aí nessas mentorias, clica no link da bio e a gente também vai colocar aqui no comentário desses vídeos o link para enfim, você entrar na nossa página e fazer a compra. Quanto ao certificado dessa aula aqui do curso, né, os primeiros passos da bailarina, a gente vai colocar o link aqui também nos comentários, então é só você ir lá e clicar no link que você vai poder emitir o seu certificado. Então é isso, gente, muito obrigada, foi um prazer ter ficado com vocês nessa aula, foi uma delícia e até a próxima. Eu vejo vocês então na nossa mentoria. Tchau, tchau!